Ai, não sei se eu levo. Oi, que posso ajudar? Então, eu queria um casaquinho meio executivo. Eu tenho a peça perfeita pra você. Pera aí, olha esse casaco. Oh, Lindo! perfeito, Amei. né? Uma vibe executiva, mulher de negócio. Você tem cara de empresária, né? Que nada. Ah, tem cara de mulher de negócio, dona de várias empresas. Tem sim. Obrigada. Amiga, posso te chamar de amiga? Pode, Ela pode. reforça a intimidade. Então, assim, é uma peça de altíssima qualidade. Pode pegar, pega. Ai, é camurça? Aham. Ai, chique. É maravilhosa. É aquela peça que vai durar a vida inteira. Seu filho vai olhar e vai falar assim: nossa, mãe, que peça linda. E você vai estar usando ainda porque vai durar a vida inteira. E quanto que é? 699. Ai, tá carinho, né? Mas assim, tá preço de banana, né? Pra uma peça que você vai usar a vida toda, É, né? realmente, né? Vamos levar, menina, aproveita. Ai, não sei. Ai, é uma peça que vai durar a vida toda. É, né? É boa. Você vai deixar? Não Ah, sei. não vai, né? Vem comigo no caixa, Ai. vem que eu te dou um descontinho. Ah, então eu vou. Você eu não vai vou. se arrepender, não, vem.